Bom, houve uma intensa discussão, né, na esquerda, na imprensa e tudo mais, em torno né, de uma tentativa de transformar o caso do assassinato da vereadora, uma execução, né, que finalmente todo mundo foi obrigado a reconhecer que era uma execução, e é uma execução política, porque que execução seria essa? Transformar tudo isso num caso, numa história de detetive, né? Quem matou Marielle Franco? Isso é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. As coisas são óbvias. De um ponto de vista político, a coisa é óbvia. A mulher tinha um trabalho aí com a favela de Acari, onde teve uma série de massacres. Ela condenava ela havia condenado várias vezes o 41º Batalhão da PM do Rio de Janeiro, que tem o nomezinho simpático de Batalhão da Morte, né? Ela era contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, mas não ao estilo do PSOL e de boa parte da esquerda, que é aquela coisa assim meio... a intervenção militar não vai resolver os problemas de segurança. Não, a posição dela, conforme nós pudemos constatar, era a seguinte, que ela tinha visto a intervenção do Exército na favela da Maré da última vez, e ela sabia que a intervenção militar aumentava a repressão contra a população, que já é muito grande no Rio de Janeiro. Ela era uma pessoa mais ligada aos setores populares, e esses setores que foram, como é que se diz? Sistematicamente massacrados pela polícia militar. Bom, esse daí, para qualquer pessoa normal, é o sentido do assassinato dela. O assassinato é um assassinato que foi perpetrado, de alguma maneira, pelos órgãos de repressão, em plena intervenção militar no Rio de Janeiro, né? O que significa que as Forças Armadas têm plena responsabilidade sobre o que aconteceu, né? E é uma medida de terror político contra a esquerda e contra o movimento de massas. Não há dúvida nenhuma disso. Uma coisa interessante nesse debate, né, onde muita gente, vou mencionar alguns casos aqui, muita gente fica aí pisando em ovos em falar preto no branco o que realmente aconteceu, é o seguinte: enquanto que você tem uma pessoa que estava em choque com a polícia, uma polícia que mata gente em escala industrial em todas as capitais do país, né? E essa pessoa é assassinada, aí ninguém sabe o que aconteceu. Quando você tem uma figura como Lula, que é popular, que ninguém conseguiu provar absolutamente nada, esse vai condenado por corrupção. Quer dizer, a burguesia, ela impõe, do ponto de vista da opinião geral que ela vai formando, um clima verdadeiramente de loucura, não é? Quer dizer, no caso da vereadora, que defendia a população das favelas, que a polícia mata todo dia lá, ninguém sabe quem foi que matou a vereadora. Ninguém tem a menor ideia, ninguém tem a menor suspeita, nada. Quem será? A milícia, o tráfico? Né? O Pato Donald matou a vereadora? Ficam procurando uma coisa imaginária, um movimento, inclusive, ridículo. Já no caso do Lula, o homem é condenado sem nenhuma prova, apenas com base naquilo que os próprios juízes e promotores falaram. Eu tenho a convicção de que ele é culpado. Então, vocês vejam a inversão. Quando se trata de um problema político como esse, você não tem que ter provas. Como é que você vai ter provas? Como é que alguém vai ter provas de investigação se a pessoa se encontra em oposição ao regime político? Se você vive praticamente sobre uma ditadura, você se baseia
nos elementos que a situação política fornece. É assim em todo lugar. E a política, ela é diferente do problema judiciário. Né? Porque não se trata de encontrar o culpado individual. A política, ela pega o culpado político, ou seja, o poder público. Nesse sentido, é muito estranho que o pessoal muita gente tenha perdido tempo discutindo tudo isso daí. É evidente que o assassinato é uma obra dos órgãos de repressão. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a ramificação? Quem mandou matar? Bom, não sei, ninguém vai saber disso daí. Como é que você vai saber quem que mandou matar? É evidente que foi o aparato de repressão do Estado. Né? E uma coisa importante, se o aparato do Estado fosse um aparato mais democrático e um grupo de policiais decidisse destoar do funcionamento geral do aparato do Estado, você poderia até individualizar esse crime. Mas nós temos uma situação no Brasil onde a matança indiscriminada de pessoas na periferia, nos morros do Rio de Janeiro e tudo mais, é um funcionamento padrão do aparato do Estado. Isso daqui não é uma excepcionalidade. Isso daqui é a repressão estatal. Isso daqui é a polícia. Isso daqui são as Forças Armadas. Isso que nós vimos é o Estado brasileiro. No Rio de Janeiro, eles matam gente todo santo dia, várias pessoas. As mortes pela PM no Brasil inteiro são milhares por ano. Então, não há como falar que isso daqui teria sido a ação de algum policial maluco. Isso é o resultado óbvio do aparato repressivo tal como ele existe no Brasil. Ele mata as pessoas, mata uma quantidade muito grande de gente. Logicamente que por uma questão de aparências, política e tudo mais, eles tomam mais cuidado com pessoas que têm um determinado relevo social. Uma vereadora, por exemplo. Mas acontece que nós estamos num país onde as tendências à ditadura, as tendências autoritárias estão se aprofundando. Nós, inclusive, se nós não falarmos em alto e bom som que esse assassinato é de responsabilidade do Estado, do regime, do golpe, e está ligado a todas as arbitrariedades, nós corremos o sério risco de ver a proliferação desses acontecimentos. Amanhã matam um líder sindical, até matam hoje em dia, né, mas vão começar a matar gente em muito mais evidência, matam um dirigente de um partido de esquerda e começa uma matança generalizada. E aí o que você vai fazer? Pedir a investigação? Vai pedir que a Polícia Militar vai investigar a Polícia Militar, a Polícia Federal vai investigar a Polícia Militar? Né? Até tem gente na esquerda que é suficientemente sem noção para dizer que a Polícia Federal é uma polícia idônea. Eu vi essa declaração da Manuela Dávila na entrevista dela no 247. Né? Ela acha, por exemplo, que as fake news elas teriam que ser controladas pela Polícia Federal. É uma coisa de louco. Não sei nem como a pessoa consegue falar uma bobagem dessa daí. Bom, no que o pessoal estava aí já falando, vamos colocar a Polícia Federal para investigar, surgiu um dado na situação para desmoralizar totalmente o negócio, que é que a munição que foi usada no assassinato, toda ela vem da Polícia Federal.
Aí o pessoal foi roubado, né? Eles dizem, foi roubado, foi desviado. Tudo bem, foi desviado, mas foi desviado por quem? Quem que vai... O traficante do Rio de Janeiro vai lá na Polícia Federal roubar munição? Lógico que não. É evidente que essa munição aí, que inclusive identificaram que foi usada na chacina de Osasco, que foi realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tinha a mesma munição. Quer dizer, essa é uma munição que foi reservada para chacinas e assassinatos, na rubrica, né? Chacinas e assassinatos, que é uma coisa costumeira que a polícia faz. Nós falamos isso daí 1 milhão de vezes e tudo, o pessoal continua com essas ilusões. É preciso exigir a dissolução da polícia militar. Na verdade, era preciso exigir a dissolução da polícia militar, da polícia federal, depois de todas as barbaridades que eles fizeram nos processos aí, né? Essa polícia federal é pior do que a polícia militar, também tem que levar isso em consideração. Ela é formada por muitos integrantes do antigo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social da ditadura. Uma polícia política horrenda, de torturadores e assassinos, né? É tudo um aparato que institucionalmente está voltado para massacrar a população. Nós não podemos viver a ficção de que existe a polícia boa e a polícia má. É uma instituição repressiva do povo. E não só repressiva em geral, não é que ela vai na manifestação, que nem fez a guarda metropolitana do Dória, e baixa o sarrafo nos professores sem dó. Não é repressiva só nesse sentido. Ela é um esquadrão da morte, é um grupo de extermínio. Não dá para você chegar e falar assim, vamos separar o joio do trigo, vamos pegar o bom policial, o mau policial. É uma instituição que está alicerçada no extermínio da população pobre. Essa é a natureza da instituição. A entrada do Exército no Rio de Janeiro, eles falam, a entrada do Exército no Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso, mas eles falaram que eles iriam fazer uma limpeza na Polícia Militar. Que limpeza que eles vão fazer? A hora que eles fizerem essa limpeza, a Polícia Militar vai parar de matar gente no morro? Lógico que não. Vai deixar de ser corrupta? Lógico que não. É parte da instituição, não é uma anomalia. É isso que muita gente não entende. Por isso, né, a resposta ao assassinato da vereadora, ela teria que ser uma resposta política geral. Eu vi aí, por exemplo, a declaração do PSOL mostra que o PSOL não conseguiu, devido às suas contradições internas e outras coisas aí, reagir efetivamente ao que aconteceu. É assim, repudiamos o assassinato, lógico, o que eles vão fazer? Vão apoiar o assassinato? Não faz sentido. E fica tudo por isso mesmo. Contra quem que nós devemos dirigir a luta política? Devemos fazer do assassinato uma bandeira política, sim ou não? Segundo o jornal o Globo, isso aí seria sectarizar a morte da vereadora. Não é sectarizar nada. Ela foi assassinada. Ela é uma militante de esquerda, ela foi assassinada pela direita, pelo aparato de repressão dos golpistas. É preciso lutar contra isso. Ninguém deve levar em consideração essa tentativa muito mal feita de manipular a opinião. O pessoal tem que se revoltar contra o que aconteceu.